E aí, tudo bem? Eu sou a Diane trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Você está no canal Mundo Vibrante e seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ego. Em algum momento da vida, com certeza todos nós já pensamos, já nos perguntamos sobre quem nós somos. Isso raramente acontece quando todas as coisas estão bem do nosso ponto de vista. É claro que há exceções, há pessoas que desde cedo elas já são inclinadas a seguirem um caminho mais espiritualizado e elas acabam, por consequência disso, entendendo mais a fundo os mistérios da vida. O que acontece com uma pessoa que trilha o caminho comum? É o caminho que a maioria de nós está trilhando, trilhou até recentemente, porque agora começamos a trilhar um novo caminho, né? Porque estamos em busca do conhecimento. Neste caminho comum, a gente só vai ter dúvidas a respeito da vida quando isso for despertado dentro da gente. E isso geralmente é despertado por algum tipo de situação que nos coloca num universo complicado. Geralmente acontece quando a gente perde alguém que a gente gosta e a gente é forçado então a lidar com uma verdade que é bastante pesada para a grande maioria de nós, que é a impermanência das coisas, dos seres, de tudo aqui no plano terrestre. E é muito difícil aceitar essa realidade de que tudo passa. Tudo que está dentro do mundo das possibilidades tem um status impermanente, vai acabar cedo ou tarde. Neste ponto em que existe o face a face com essa realidade, a gente pode então buscar aprender um pouco mais sobre ela. É quando a gente começa de fato a questionar sobre o que acontece quando alguém chega no final do ciclo de vida, o porquê das coisas serem como são, o porquê que a gente é forte num dia e no outro dia já não é. E a lista de perguntas é grande, com certeza todos nós temos muitas dúvidas a respeito dos mistérios da vida, né? Comigo não foi diferente, eu também passei por um tipo de situação que me trouxe até o momento em que eu estou hoje. No meu caso, o que me trouxe para esse universo de pesquisa, de indagação sobre a vida, foi justamente uma condição física. É uma coisa que pode acontecer sim com qualquer pessoa que tenha passado, então, não pelas mesmas coisas que eu passei, mas sentido o tipo de coisa que eu senti. A gente sente basicamente as mesmas coisas, né? Então, as mesmas emoções e, por consequência, a gente gera realidades semelhantes. Na época em que esse tipo de coisa aconteceu comigo, eu não entendia, eu não tinha uma proximidade com esse universo do ego, da mente. Eu não sabia diferenciar, eu não sabia que existia um ego de fato. Então, se você perguntasse para mim quem eu era, eu ia responder, eu sou fulana, eu trabalho com isso, em tal lugar, eu já fiz isso e aquilo, e várias coisas, todas nesse sentido. Só que, vamos pensar por um momento, existe nessas respostas que eu daria, né, e que muitos de vocês provavelmente dão, um certo nível de loucura, né, porque a gente está assumindo um nível de identificação com o nosso nome, né, eu sou a fulana. Com o nosso trabalho, eu trabalho em tal coisa, faz parte de mim. A gente entende às vezes que é isso que a gente é. E já fiz tantas coisas, ou seja, eu me engrandeço também com os títulos que eu adquiri ao longo da vida, com os cursos que eu fiz, com as habilidades que eu possa ter desenvolvido e por aí vai. Todas coisas que enriquecem a minha opinião sobre mim mesmo. Mas se a gente parar para pensar de uma maneira mais lógica, existe um certo nível de loucura nisso. Por exemplo, no meu caso, eu sempre considerei, e com certeza vocês concordam comigo, que independência financeira é uma coisa boa. E não está errado, independência financeira é uma coisa boa. No entanto, eu vim a perceber isso hoje, inclusive quando eu estava criando esse roteiro, que esse pensamento de que a independência era uma coisa boa, ele veio para mim através do meu modelo de mulher, do modelo de mulher que eu tinha em casa, né? De que forma? Da forma que, essa mulher, ela não tinha essa condição de independência financeira. Todas as decisões que eram importantes na vida dela, ela condicionava ao se eu tivesse dinheiro, eu faria.
Então eu cresci, né, com essa ideia de que mulher tem que ser independente, porque eu queria justamente uma realidade diferente daquela que eu estava vendo. Então, logicamente, né, eu tive o meu emprego e eu me identifiquei bastante com esse emprego. É comum a gente ver nas séries americanas, nos filmes, eles retratam muito isso, essa questão de vestir a camisa da empresa, de trabalhar a qualquer hora, né? Você viver dentro do trabalho, tipo, o trabalho realmente ser a tua vida. E isso gera uma identidade com o trabalho. E foi isso que aconteceu comigo. Eu super valorizei o trabalho que eu tinha, o meu status de mulher independente que trabalhava, só que eu vinha perder esse status. Eu vinha perder o meu emprego e essa posição aí, esse status que eu tanto valorizava. E hoje, só hoje, eu compreendi que essa perda do trabalho abalou a minha visão de identidade que eu tinha de mim mesma. Depois disso, eu passei a me ver numa realidade diferente, onde eu já não era a mulher independente, mas sim aquela que dependia. Tipo, o eu perdi o meu emprego, agora eu não sou ninguém, é uma identificação do ego. Porque você tendo um emprego ou não tendo um emprego, isso não muda quem você é. E eu nunca tinha pensado nisso. Mas como eu estava falando, o meu ego perdeu aquele foco de identidade ao qual ele estava tão apegado. Então ele meio que teve que criar outro. Porque o ego faz isso. E esse outro foco de identidade talvez até tenha sido uma coisa ruim, que é o sentimento que veio, né? Aquele sentimento de não ser útil, que acabou crescendo dentro de mim. Então eu passei muito focada nisso daí. Até mesmo me colocava numa condição de vítima, né? Que é a pior coisa que a gente pode fazer. E essa nova criação de identidade do ego até mesmo pode ter sido a condição física que eu citei e que está comigo até hoje, infelizmente. Isso é comum acontecer, o ego cria outras identidades. Por exemplo, uma criança não sabe muito das coisas, né? Você dá um brinquedo para uma criança, ela vai gostar desse brinquedo, eventualmente ela vai brincar com esse brinquedo. Agora, quando esse brinquedo quebra, ela vai ficar revoltada. Ela estendeu a identidade dela pro brinquedo, porque era um brinquedo dela. Por exemplo, é o meu brinquedo, e o meu brinquedo quebrou. Sempre que tem o meu, o pra mim, o eu quero, geralmente essas coisas acabam vindo do ego, acabam sendo manifestações do ego. Nem sempre elas são coisas ruins. Isso depende muito de quanto você acha que isso é importante, da importância que você dá para as coisas, a importância que você dá para os objetos que você tem. Por exemplo, o seu computador. Com certeza todo mundo usa um computador. Eu, hoje em dia, é difícil ficar sem um computador, eu sou bem sincera. Mas, e se faltar esse computador? Sabe, quem sou eu sem o computador? Será que eu vou deixar de ser quem eu sou se não tiver um computador? Provavelmente não. Não vai mudar a minha essência, não vai mudar quem eu sou. O ego vai ficar perdido por causa da rotina, por causa de N fatores, mas a essência não está ligada ao computador. Eu pensei nessas coisas, eu pensei nesse roteiro porque eu andei lendo sobre o ego no livro do Eckhart Tolle. Se eu não me engano, o nome desse livro é Um Novo Mundo, O Despertar de uma Consciência. Depois de ler esse livro, então eu pude realmente identificar que o meu nível de identificação com esse tal ego é enorme. E assim como acontece com muitas pessoas, e é possível que aconteça com você também. O verdadeiro aprender aqui na Terra, na nossa experiência, está justamente em usar as coisas, em ter as coisas, em experimentar as coisas, em viver as situações, mas não adquirir a identificação com elas. A gente não precisa ir longe para saber que uma identificação com o ego traz bastante complicações para as pessoas. Tem gente que mata por ciúme, tem gente que mata por ciúme. E o ciúme é uma coisa do ego, é quando o ego fala, é meu, é meu, é meu. E as guerras começam porque é um conflito justamente de egos. É alguém que se acha melhor que o outro, é alguém que pensa que é melhor que o outro, e gera essas desavenças todas, que a gente já está acostumado a ver aí, é só assistir um noticiário, é só ler um livro de história que a gente
tem um monte de exemplos. No momento em que a gente conseguir perder essa identificação egóica que a gente tem, então as coisas e as situações, tudo com o que a gente interage na vida, vai deixar de nos controlar. Porque daí a gente vai entender como as coisas realmente funcionam. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta, não faz sentido, por exemplo, a gente ficar revoltado porque a gente foi tomar um sorvete e o sorvete caiu da casca, caiu no chão sem que a gente tenha conseguido comer. Geralmente isso gera revolta, né? Então, não faz sentido. Não tem porquê a gente se revoltar quando a gente perde um ônibus. Não tem porquê ficar nervoso quando a gente tem que falar em público. Não faz nenhum sentido a gente desejar mal para alguém que tenha feito mal pra gente. É uma lista grande de coisas que não fazem sentido, mas que a maioria de nós acaba fazendo num ou no outro momento da vida. Você quer saber por que não faz sentido? Então eu vou te dizer por quê. Porque a gente tá aqui de passagem, isso é certo. Tudo que a gente conseguir aqui, vai ficar aqui. Se a gente tiver uma casa, quando a gente não estiver mais aqui, a casa pode ainda estar aqui. A casa vai estar nas mãos de outra pessoa, ela vai ser vendida ou vai ser demolida, ou eventualmente ela vai até deixar de existir, porque esse é o destino de todas as coisas que estão nesse mundo de relatividade em que a gente vive. O computador que a gente tanto gosta também ele é como se fosse um empréstimo pra gente, é para tornar a nossa existência um pouco mais fácil. Mas não faz sentido que a gente seja controlado, obcecado por um computador, obcecado por uma comida que a gente goste tanto de comer que não possa ficar sem. Então são muitas formas com que o ego se manifesta e a gente tem que ficar alerta para identificar quando o ego está se manifestando na gente, se a gente realmente quiser começar a ter uma vida menos egóica, com menos identificação com o ego. Como já dizia Jesus Cristo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Segundo Eckhart Tolle, esses humildes de espírito significa sem bagagem, sem identificação, sem nenhuma relação com as coisas, com os conceitos mentais que possam ter aí uma percepção do eu. E tem uma maneira interessante para a gente entender então o que vem do ego e o que vem do nosso ser, da nossa essência. O ego é quem pensa, porque o ego ele está ligado à mente. E quando você sente, essa sensação é do seu ser. Então essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que esse vídeo ajude você a refletir um pouco sobre essa questão toda de ego, de ser, de identidade com o ego. Se você gostou, me deixa o seu like. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. E até o próximo vídeo.